Bom dia, galera. Offloading check-in. Vamos colocar aqui um comentário fixado para deixar bem claro para quem for entrando do que estamos falando hoje nesse nosso cafezinho juntas. O check-in hoje, ai gente, ele sempre corrige. Isso é um pouquinho chato. Vamos lá. O check-in hoje será dedicado a 2 assuntos que estão relacionados, tá? O primeiro assunto é contoterapia e o segundo é pele de foca, pele da alma, que é a história que eu vou contar hoje à noite na sessão de contoterapia mensal que eu faço aqui no meu Instagram, aberta na faixa para todo mundo. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, offloading check-in, contoterapia e pele de foca, pele da alma. Pele de foca, história muito bonita essa história que a gente vai contar hoje à noite. Pele da alma, é disso que nós vamos falar hoje. Então, queridas, tô terminando de botar o comentário aqui. Aí foi. Agora deixa eu fixar e vamos começar a conversar. Então, primeira coisa que eu quero explicar, muitas pessoas me perguntam, né, o que é contoterapia? Como você é contoterapeuta? Como assim, né? Você não trabalha com tecnologia, Vilca? Então, gente, as pessoas têm múltiplos interesses, você também pode ter. Quando a gente tá com a vida criativa destravada, a gente faz um monte de coisas. Eu toco bateria, canto, sou contoterapeuta, trabalho na área de tecnologia, tenho círculos de mulheres. A gente pode fazer o que quiser. E a história Pele de Foca, Pele da Alma tem a ver com isso. Mas antes de falar da pele de foca, pele da alma, vamos falar um pouquinho sobre contoterapia, então. Como é que as histórias podem se transformar numa terapia, né? Então, o que acontece dentro de uma história? Quando a gente escuta uma história, né? Quando a gente escuta uma história, a gente tem dentro dessas histórias arquétipos. E o que é um arquétipo? O arquétipo, ele é um modelo, ele é um padrão, ele é um paradigma que é compreendido por qualquer pessoa. Então, sol é um arquétipo, cadeira é um arquétipo, é esse modelo padrão. Se a gente fosse pensar lá no mundo das ideias, lá do Platão, no mundo dos objetos, lá que se formaram, acho que foi falado pela primeira vez em arquétipo. Então, a gente compreende o que está por trás daquele paradigma, tá? Dentro de uma história. Por isso, os contos trazem essa compreensão. Quando a gente escuta uma história, esse paradigma, para mim, ele se cria na minha mente, né, uma imagem que é baseada em toda a minha vivência, toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, tudo que eu já vi, já li, já vivi, né? Então, apesar do arquétipo ele ter esse padrão, esse paradigma, esse modelo comum a todas as pessoas, ao mesmo tempo, ele é muito individual. Porque quando se forma na minha mente aquela imagem, ela vem daquele jeitinho que é baseado na minha experiência, vivência, etc. Quando ele se formar na sua mente, ele vai se formar de uma outra maneira, que é baseado na sua experiência, na sua vivência e em tudo que você conhece, certo? Nos seus saberes. Por isso o arquétipo, ele é tão... ele é tão impactante, porque todo mundo, né, qualquer pessoa pode compreender e ao mesmo tempo ele respeita o indivíduo, tá? Dentro das histórias, então, dentro dos contos, nós temos os arquétipos. E aí, como que isso se transforma numa terapia, né? Contoterapia. Por quê? Porque quando a gente trabalha histórias arquetípicas, ou seja, eu passo além de ouvir a história. Eu ouço a história e começo a fazer relações traduzindo aquele arquétipo agora para situações do meu cotidiano ou do meu passado. Então, o que acontece? Quando a gente ouve uma história, por ela ser lúdica, né, por ela não ser uma verdade nua e crua, eu posso, através dessas imagens que vão se formando na minha mente, na cognitiva, eu posso acessar informações que estão guardadas em mim
marcas, né, que existem em mim, que estão numa camada de consciência menos visível, vamos chamar assim, que algumas pessoas chamam de subconsciente, outras chamam de inconsciente, outras, né, trabalham com outros nomes, mas eu posso então começar a fazer esse caminho intrapsíquico para dentro da minha mente para encontrar essas informações que são a meu respeito, né? Então o que a gente pode trazer à tona quando a gente escuta uma história e a gente traduz, né? Porque quando eu escuto a história eu vou traduzindo, eu vou imaginando cada arquétipo que vai sendo falado, cada cena, cada parte, o que fica mais forte para mim, o que me chama mais atenção. Aí eu posso fazer, a minha primeira tradução, a gente faz normalmente como formato de desenho. Por quê? Porque eu já de novo estou usando um outro jeito, uma outra maneira de me expressar, ao invés da língua falada ou escrita, né? Então, eu já imagino, a primeira tradução da história, a minha imaginação aqui na minha mente. Segunda tradução da história, o meu desenho. Terceira tradução, posso escrever palavras, frases, e aí eu vou começar a prestar atenção. Que relações eu estou fazendo com cada personagem com questões da minha vida. E aí isso vem, esse conhecimento que se chama autoconhecimento, porque é a meu respeito, é muito legal, gente, eu sou apaixonada por isso. Vem em camadas, vai descendo, parece que eu vou sabendo cada vez mais a meu respeito quando eu vou fazendo essa investigação em cima dos arquétipos, usando como instrumento os arquétipos das histórias, dos contos. Aí como que isso se transforma em terapia, né, que eu tava falando disso. Então, o que eu vou poder trazer à tona quando eu faço essa investigação? Cabelo meio arrepiado de manhã, né? Dores que ficaram guardadas e que eu posso ter escondido de mim mesma, ou posso nem ter escondido, mas sabe aquela coisa que eu, vou deixar para lidar com isso depois? Pela história vem, é como se a gente botasse uma lanterna e desse aquele foco ali, opa, é aqui apareceu alguma coisa, uma identificação através de um arquétipo da história. Pendências, coisas, sabe, pendenga que eu tenho para resolver na vida, também aparece ali, pode ser pendenga própria, pode ser pendenga com alguém, mas eu consigo identificar através, né? E o que o conto faz também? Ele, além de me trazer essas coisas que estão me prendendo, me segurando ou não deixando com que eu viva, né, na minha plenitude, eu posso também me identificar com arquétipos de cura, né, com a questão já de quem já tá livre, de quem já tá feliz, de quem já tá plena. Então eu posso trazer à tona desejos meus, sonhos meus, projetos meus, que eu posso ter deixado também perdido em algum momento da minha caminhada, tá? E aí, o mais legal das histórias que a Clarissa Pinkola traz, que eu acho assim fantástico, porque histórias, gente, a gente tem montes de bibliografias, né? Muitas e muitas são bem legais mesmo, mas a Clarissa, ela fez essa coleção de histórias com essa finalidade de serem terapêuticas. Por quê? Porque elas oferecem um caminho de cura. Elas não só oferecem o resgate de alguma informação que está na sua psique, né, na intrapsíquica, mas também caminhos de cura. Dentro das histórias existe quase como se fosse um mapa que você vai identificando quais seriam as possíveis ações que você pode tomar na sua vida para resolver a pendenga que você identificou naquela história. Então tem várias histórias dentro do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que essa história que eu vou contar hoje é desse livro, que levanta a problemática da coisa e traz o caminho de cura. E tem outras histórias que levanta a problemática da coisa e traz tem um encerramento ali como um aprendizado pra gente aprender o que eu não devo fazer, ou histórias preventivas. Existem umas que são as corretivas, ou seja, existe a problemática e tem a correção ou a saída, né? E existem outras que são apenas sinais de alerta para prevenção, ou para eu aprender a não entrar nessas histórias, porque é incrível como a gente compartilhando em círculos de mulheres que são
os círculos que eu facilito e que eu já participei também, né? Como ouvinte, ou enfim, não como facilitadora, a gente tem uma história. Lá tem uma colega de X idade, que é 20 anos mais nova ou 20 anos mais velha. Uma é casada, outra é solteira ou divorciada, outra tem filho, outra não tem filho, uma trabalha, outra não trabalha, mas a história significa alguma coisa para todas. Então, e a troca a troca entre as mulheres também a gente começa a identificar coisas além. Porque daí um relato de alguém pode me remeter a uma situação de novo que tá escondidinha aqui de mim mesma na minha cognição, né? No meu consciente. Então a contoterapia é isso, tá? Através das histórias, através dos contos, né? Através dos arquétipos presentes nesses contos, a gente fazer essa caminhada interior, encontrando, então, a partir de um modelo, que é o arquétipo, um paradigma, né? Um padrão, uma maneira de se ver um elemento qualquer, que pode ser uma pessoa, um personagem, né? Ou pode ser algo da natureza, ou pode ser algo criado pelo mundo, assim como xícara, por exemplo, né? A partir desse modelo essencial aqui, eu vou fazendo essa descida em mim mesma, que é, como que eu traduzo isso, primeiramente, depois, como que eu traduzo um pouquinho mais, ou o que isso tem a ver comigo, o que essa minha tradução tem a ver com a minha vida. E como eu falei para vocês, pode trazer algo que tá no meu cotidiano, que tá agora acontecendo na minha vida, ou pode trazer alguma coisa que já aconteceu lá de trás e que estava guardadinho, pronto, esperando para ser identificado por nós e aí tratado, né? Então, hoje à noite eu vou falar sobre a história Pele de Foca, Pele da Alma. Ai, gente, essa história é mara. Ó, o livro tá aqui e a história é aqui, ó. Vocês estão vendo que é praticamente o meio do livro. Olha só, gente, eu fico impressionada com a Clarissa, porque quantas coisas a gente já aprendeu esse ano e agora que a gente chegou na metade do livro, tá? Então, tem muita coisa aqui pela frente, né? Pele de Foca, Pele da Alma. Faz parte do capítulo 9, que é a volta ao lar, o retorno ao próprio self. Por isso que tem tudo a ver essa coisa que eu tava falando aqui da contoterapia, né? Ela é uma história justamente para isso, pra gente aprender a fazer essa caminhada dentro de si mesma, para se resgatar, para se reencontrar, tá? Porque excesso de domesticação. Vivemos um excesso de domesticação desde pequenas, mesmo que eu tenha sido criada bem livre, né? A gente tá muito distante do que seria o nosso natural, que é eu como pessoa dentro da natureza, esse natural, né? O que é essencial para minha natureza, né? A Clarissa coloca muito bem também lá no final do livro, né? Comer, descansar, perambular, cuidar dos filhos, coisas da natureza, coisas que um animal faz e que a gente, como ser humano, por ter desenvolvido muita capacidade intelectual, se distanciou. E o retorno ao próprio self tem a ver com isso, entender a minha natureza. Mas é claro que agora que eu sou ser humano com capacidade intelectual mais desenvolvida, talvez, né? Não sei se a gente é mais desenvolvido ou menos, mas que tem todo esse porém de construir, de modificar a natureza ao nosso redor, né? Talvez eu tenha uma sofisticação maior nesse meu self. Então, a história Pele de Foca, Pele da Alma é sobre isso, sobre a gente relembrar dessa nossa natureza e resgatar o nosso self, que não é só, agora, como já é mais sofisticado, não é só o da natureza. Tem toda uma questão aqui já da nossa evolução mesmo, né? Como espécie, tá? E aí eu quero ler para vocês, não é uma poesia, é um texto que fala sobre isso aqui rapidinho. Peraí, gente. Que é para vocês compreenderem certinho o que é essa história, do que a gente tá falando. Só relembrando aqui antes de ler, que essa live vai ser corrida aqui hoje, viu, gente? A gente tá na parte 2 da iniciação, né? Porque eu considero parte 2 da iniciação, que começa lá no corpo jubiloso, onde a gente fala de conhecimentos verticais. As primeiras histórias do livro são bem de iniciação, no sentido de se despertar,
chegar nas nossas feridas arcaicas, nas nossas dores originais, de alguma maneira. E aí, a partir dessa história do corpo jubiloso, a gente começa a tratar assuntos específicos, como, por exemplo, a relação com o corpo, no corpo jubiloso, os nossos comportamentos compulsivos nos sapatinhos vermelhos, e agora os ladrões de tempo e o autocuidado, tá? A gente sabe aquela coisa de não se colocar em primeiro plano, de ser tarefeira, nessa história que a gente vai trabalhar, tá? Então, vou ler aqui. Perguntando agora para vocês, onde você estava da última vez que você se permitiu simplesmente ser, suavemente e sem pressa alguma? É neste santuário, dentro da própria pele, que você restaura os seus poderes, aquilo que faz o seu olho brilhar, aquilo que você traz das profundezas de si mesma para ajudar a curar o mundo. Visitar o mundo nas profundezas e trazer os seus tesouros para a superfície. Saber a hora de mergulhar e saber que o mundo não vai desabar enquanto você estiver submersa. Este é o segredo dos seus próprios ritmos, a dança eterna entre a sua natureza e o seu propósito. Se as coisas às quais você se dedica começaram a te abraçar tão forte que você não consegue se mover sem arrastar cofres e correntes, é hora de partir. Talvez você tenha se distraído e se tornado vítima dos ladrões de tempo. Eles estão por toda parte. Ou talvez você simplesmente esteja exausta de trabalhar noite e dia e noite. Permitir-se o mergulho e depois voltar é aprender a confiar. Há coisas que precisam nascer, há coisas que precisam morrer e não vão conseguir se você não mergulhar. Vá embora antes que seja tarde demais. Volte quando estiver pronta. É assim que a mulher selvagem aprende e ensina a eterna sabedoria dos ciclos. É sobre isso a história da pele de foca, pele da alma. Resgatarmos esse nosso ciclo natural de estou vivendo no mundo da superfície, como elas chamaram aqui, são as meninas do Talvez Seja Isso, esse texto é delas. Estou vivendo no mundo da superfície, me relacionando, fazendo coisas no mundo, cumprindo o meu propósito, vivendo o meu propósito, sentindo, né, experimentando coisas. E depois de um tempo passado esse ciclo, eu volto para dentro de mim mesma, então eu vou para as profundezas para fazer caminhadas intrapsíquicas, caminhadas do meu sentir, para eu me reenergizar, me resgatar, me recuperar, me regenerar e ter contato com mais fontes de inspiração. Deixar sempre aberto esse canal que traz a inspiração e que diz para mim qual é o meu próximo passo. Mas para isso eu preciso respeitar esse ciclo de superfície e profundeza, né? Mundo de fora, mundo de dentro. E eu preciso permitir que isso aconteça. Eu preciso designar na prática, designar tempo para esse mergulho. E eu chamo esse mergulho de autocuidado, porque a partir dessa investigação, a partir desse autoconhecimento, é que eu volto aqui na superfície e decido. Acho que vou tocar bateria, acho que vou jogar vôlei, acho que vou criar um projeto novo. É a partir desse contato interno. E aí, qual é a garantia que eu tenho disso? Que eu tô fazendo uma coisa que realmente tem significado para mim, que tá alinhada com meus valores, com o meu propósito, que vai me trazer genuína alegria, contentamento, prazer. Afinal de contas, a gente tá aqui para isso também, né, gente? Então,
A história da pele de foca, a pele da alma, fala sobre isso. O retorno ao próprio self, através desse mergulho. E eu chamo então de conhecimento verticalizado de autocuidado, porque eu vou cuidar de mim mesma para manter a minha pele. O que é manter a minha pele? Manter a minha fronteira de indivíduo com o mundo. Assim eu não fico toda misturada, assim eu não fico toda tarefeira, toda bagunçada. O que acontece quando a gente perde a nossa pele? Ficamos em carne viva. Dói. Não é gostoso. Não. Acaba aquela coisa da alegria e do prazer. Por quê? Porque tá doendo junto. Então, por mais que seja uma coisa bem bacana, tá doendo, tá? Então, a Clarissa começa aqui no livro falando sobre a questão de como existe uma diferença entre o tempo dos homens e o tempo selvagem. O selvagem é o natural, né, gente? É o da natureza. E até mesmo ela fala que a gente tem uma visão muito simplista do tempo da natureza, porque a gente não tem essa percepção, né? Primeiro que a gente se desconectou. Muitas criaturas, né, das antigas, muita galera das antigas tinham essa percepção. Elas sabiam, tá vindo chuva, vai esquentar. Elas conseguiam perceber o desabrochar de uma flor diariamente, às vezes até mesmo dentro do mesmo dia. A gente consegue perceber, sei lá, de uma semana para outra. A gente se desconectou muito. Então, para nós hoje, o que é o tempo, né? Calendário, que é um calendário arranjado para meio que organizar aí os sistemas político-econômicos que a gente vive. Estações do ano já é um pouquinho mais conectado com o selvagem, mas não é tanto. Estações do ano, porque né, são 3 meses naquela estação, só que se a gente observar, tem toda uma subida, né, tem todo um crescente da própria estação, um ápice na estação e depois um descendente ali, um descendo para chegar e virar para a próxima. Mas a gente só meio que, né, tem aqui a virada e o final. Mas durante a estação tem vários diferentes os dias, cada dia é de uma maneira. E é claro, né, a gente tem as viradas de estações também marcadas no calendário, mas a gente sabe que o calendário ele não é certinho natural, tá? Então ela fala sobre isso, né? Sobre como existe essa diferença e como que a gente fica a gente ignora o tempo natural. E o tempo natural é o tempo do nosso corpo, é o tempo da nossa alma, né? O tempo da alma chegar nas coisas. Acho que até vou contar uma história. Eu tenho que falar rapidinho aqui, mas eu começo e me empolgo, né, gente? Acho que eu vou contar uma historinha no final aqui sobre o tempo da alma. Então, resgatar essa descoberta. Com isso, né, se eu parei de ver o tempo natural lá fora, eu também paro de ver o meu tempo natural, que é o meu tempo natural de entender algo, meu tempo natural de me interessar por algo, de processar algo e de depois executar algo no mundo. Esse tempo natural, né, que é de entendimento, discernimento, elaboração e depois criação e aí a morte de algo também. Esse tempo natural que é o meu próprio, que é o seu próprio, cada uma pessoa vai ter o seu, a gente esqueceu. Então eu me forço numa agenda, num calendário, numa lista de atividades que não tem como eu conseguir executar. É só, sabe o que eu estou executando ali? Uma autofrustração, autoflagelo, porque eu não vou conseguir fazer, porque está totalmente desalinhado da minha natureza, mas está bem alinhado com o tempo dos homens. Então, essa história vai falar muito sobre os ladrões de tempo, tá? Como fala aqui, né? Talvez você tenha se distraído e se tornado vítima dos ladrões de tempo, porque eles estão por toda parte, tá? E aí ela fala, né, sobre isso, que a gente tinha, por exemplo, eles percebiam, vai nevar, vai chover, vai esquentar, vai esfriar. Tinha várias percepções, né? Durante a mudança das estações elas eram observadas pelos passarinhos, pela diferença nas plantas, etc. Tá? E aí
ela faz a correlação desses ciclos naturais com a nossa pele. E aí ela fala assim, a nossa própria pele também tem os seus ciclos. Ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol e macia. E aí depois ela entra na questão da pele da alma, porque ela falou da pele do corpo e agora ela fala da pele da alma, que a pele da alma também tem os seus próprios ciclos e estações de atividade, tô aqui fora, e de solidão, recolhimento. E aí ela faz essas relações, correr ou ficar, se envolver ou se manter distante, procura e descanso, criar e incubar, participar do mundo e voltar ao canto da alma. É sobre isso que a gente vai fazer, então, a sessão de contoterapia hoje à noite, por isso que eu quis dedicar esse check-in hoje para isso, tá? Vocês já expliquei o que é a contoterapia e qual é a história que a gente vai falar, sobre o autocuidado, sobre o resgate dos próprios ciclos, sobre a nossa relação com o tempo, independentemente dos fatores externos que queiram que a gente dedique a nossa agenda todinha para fora, tá bom? História que eu vou contar para fechar essa livezinha rapidona aqui é a seguinte. Numa tribo havia um índio que ia andar de trem pela primeira vez. Era, né, modernidade, ele nunca tinha andado de trem e ele estava empolgado para conhecer esse equipamento maravilhoso, nossa, né? Só andava a cavalo, o índio, lá nos Estados Unidos, essa história. Aí ele pegou esse trem e foi para a estação, pegou o trem e partiu. E ficou, né, aquela coisa de ficar na janela do trem, vendo as árvores passando, vendo a paisagem, aquele maravilhamento, aquele não fazer nada, mas ao mesmo tempo cheio de conhecimento, né, de observação do que está passando ali. Ele ficou, né, ele foi viajando, observando a natureza, as árvores que passavam, os riachos, tudo que ele via ali que era natural e que era humano, né, construções, casebres, lixo que às vezes tinha também ali jogado, e foi, levou várias horas naquela viagem de trem. E aí ele chegou na próxima estação e desceu e foi sentar num banquinho. Sabe aqueles banquinhos de estação de trem que você pode ficar sentando para esperar o próximo trem? Ele ficou sentado lá e ficou sentado, e aí a pessoa ali, não sei como é que chama essa pessoa que trabalha na estação de trem, o comissário, algo assim, que vende os tickets e que, né, anuncia a chegada de trem. A gente tá falando de uma história antiga, né? Anuncia a chegada de um trem, anuncia a partida de outro trem, né? Ficou intrigado, tipo, nossa, esse índio chegou aqui e ele tava todo vestido, caracterizado. Ele não tinha, né, se travestido naquelas roupas dos seres cara pálida, digamos assim. Ele tava com as suas vestes naturais lá do seu povo. Ele ficou intrigado, o que esse índio está fazendo aqui? Já faz horas que ele está sentado ali. E o dia foi passando e o índio lá sentado. E o carinha da estação intrigado com aquilo, né? O que essa pessoa tá fazendo aqui, gente? E foi chegando a tarde, e foi chegando a noite, e ele ia fechar a estação de trem. Naquela época não tinha esse negócio de 24 horas, né? Ia fechar a estação de trem. E ele, nossa, eu acho que eu vou ali falar com ele, ele deve estar perdido. Ele deve estar perdido e ele não sabe para onde ir, então eu vou lá ajudá-lo. Aí ele chegou e falou: oi, senhor índio, tudo bem? Eu vi que o senhor está sentado aqui, né, o dia todo. O senhor, né, está perdido, está precisando de algo, não sabe para onde que vai agora, qual trem pegar. O senhor está precisando de algo? E aí ele olhou, né, para aquele cara pálida, assim, até com um pouco de compaixão, e falou assim: não, meu querido, eu agradeço a tua preocupação, mas sabe o que é? Durante essa viagem, eu já cheguei aqui, o meu corpo já chegou aqui, agora eu tô esperando a minha alma chegar.
uma historinha contoterapêutica, uma historinha terapêutica para vocês aí, só para finalizar essa live. Meu corpo já chegou aqui, mas será que a minha alma já chegou também? Pode ser um ciclo diferente, né? Não, pode ser que não seja no tempo dos homens, pode ser que seja no tempo selvagem. Ok? Então, gente, era isso, essa nosso check-in de hoje, falando sobre contoterapia, falando sobre a história que eu vou contar hoje à noite, às 20 horas, tá? Aqui no Instagram. E aí a gente vai fazer a sessão de contoterapia completa. Ou seja, depois que a gente faz a história, a gente vai passar pelos arquétipos da história da pele de foca, pele da alma, e a gente vai desenhar, e aí vocês podem compartilhar nos comentários qual cena ficou mais marcada, ou mandar o desenho no nosso grupo do WhatsApp. Tem o link na minha bio aqui, tem o link para inscrição e tem o link para o WhatsApp também, tá? E aí, lá eu vou olhar o desenho com mais profundidade, porque eu consigo visualizar, não é só um texto, né? E mando um áudio para cada pessoa que mandar o seu desenho lá, tá bem? Lá eu também mandei, gente, um exercício preparatório, que é uma música pré, tá? E tem uma parte de reflexão dentro dessa música. E tem também um exercício pós-encontro, que eu sempre mando no dia seguinte, ou seja, na quinta-feira, né? É amanhã, para fechar essa sessão de contoterapia deste mês, baseado na pele de foca, pele da alma. Beijo! Qual é o tempo da tua alma? Beijinho, até mais tarde, até hoje à noite. Tchau, tchau, gente.